Este é o seu programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. e pense. Pare e pense. Olá, abençoados perfeitos e completos. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, o programa Pare e Pense. O programa Pare e Pense é uma produção do Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Este véu maravilhoso que esteve andando e caminhando entre nós durante 40 anos, ministrando a palavra da graça, dando a conhecer os mistérios que estavam ocultos. E hoje damos honras, hoje dignificamos o trabalho maravilhoso que foi feito pelo Dr. José Luiz de Jesus Miranda. E hoje temos aqui um estudo maravilhoso que tem por título Doutrina com Proceder. Um tremendo tema que com certeza levará a sua vida a outra etapa de glória. Estamos vivendo os dias pós-edificação. Vamos trazer por meio deste estudo um alerta aos que são amadores da verdade e fiéis a este evangelho. Paulo, em uma citação à igreja aos Coríntios, ele deixa muito bem claro. Ele adverte a alguns que, após aprenderem dele, já se achavam senhores de si e queriam assim ditar as diretrizes de seu apostolado. Vamos ver esse verso que abre esse estudo precioso. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o verso 8. Capítulo 4, verso 8 de 1 aos Coríntios, diz assim: já estáis saciados? Já estáis ricos? Sem nós reinais? Oxalá reinassem, para que nós reinássemos também juntamente com vós. A advertência é muito clara. Paulo, ele está chamando a atenção daqueles que já se achavam os senhores da graça, já se achavam aqueles que sabiam tudo, porém se esqueciam que estavam aprendendo e ouvindo de sua boca, porque a ele foi delegado este ensino. Paulo foi levado ao terceiro céu e a ele foi revelada a esta graça. Graça e apostolado não se separam. Antes de José Luiz de Jesus Miranda, nenhum ser sobre a face dessa terra teve a capacidade para trazer esta revelação. Se disser isso, é mentira. Estão mentindo, estão usurpando algo que não é seu. Durante 2000 anos, a Igreja do Senhor esteve atolada até o pescoço em apostasia, pagando promessas, fazendo campanha, jejum, batismo, santa ceia, tudo aquilo que você encontra por aí nessas tais chamadas igrejas. Se hoje em dia você encontra algum local que não pratica mais esses rituais, é porque o líder que está ali foi iluminado, ouviu essa palavra. E isso digo para você com toda a propriedade. Antes de José Luiz, ninguém falou acerca disso. Falar em graça qualquer um pode. Já ter o apostolado, o selo de autenticidade dessa revelação, se não for dada por Deus, é um falso, manipulador e transgressor. Podem utilizar a letra, porém isso nunca funcionará, nem para si, nem muito menos para aqueles que os escutam. Da mesma maneira, a doutrina vem acompanhada de um proceder. Um não pode ser separado do outro. No estudo a seguir, veremos as evidências claras que te dirão onde estás firmados. Vive de fato a verdadeira graça ou fostes enredado por um falso sistema religioso disfarçado de cristianismo? O primeiro ponto que nós vamos abordar aqui fala sobre o encargo apostólico em relação à doutrina. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, corrige a esses no tocante a conduzir este evangelho. O apóstolo não estava presente, porém em espírito ele via, ouvia, contemplava o comportamento deles. Existe uma ordem estabelecida, há uma conduta para lidar com esta palavra. Vamos ver a primeira advertência do apóstolo Paulo à igreja de Colossos,
acerca deste assunto que estamos a tratar. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 4 e 5. Colossenses, capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente em corpo, alô, não obstante em espírito eu estou convosco, gozando-me e vendo vossa boa ordem e a firmeza de vossa fé em Cristo. Colossenses 2, versículo 4 e verso 5. Uma das ocupações de Paulo em relação à igreja é que eles jamais adulterassem a fórmula, os pilares da doutrina. Ele é enfático. Da mesma forma em que fostes ensinados, permaneçam, não se deixem manipular. Dando continuidade nesse mesmo capítulo de Colossenses 2, vamos ao verso 6 e 7. Veja o que o apóstolo fala. Portanto, da maneira que haveis recebido ao Senhor Jesus Cristo, andai nele, arraigados e sobreedificados neles, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça. Paulo, ele tinha uma preocupação, é que a igreja jamais saísse do ensino que um dia ele os trouxe. Não permitisse que de forma alguma os tais chamados apóstolos viessem deturpar seu ensino, desviando a igreja do evangelho da graça de Deus. A seu filho Timóteo, o apóstolo orienta-o para que não discutisse questões banais, mas sim que se aplicasse do conhecimento do evangelho. Deixe de lado as fábulas, as teologias, os conhecimentos humanos. Isso não serve para nada. E é o que mais vemos nos dias atuais. Muita gente aí falando de graça, misturando o evangelho com suas teologias, com seus conhecimentos carnais. Por isso Paulo, escrevendo a Timóteo em sua primeira carta, vamos lá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o verso 7. Diz assim: despreza as fábulas profanas e de velhas, exercita-te na piedade. Ou seja, Timóteo, deixa de lado esses blá blá blá, esses contos e histórias aí da baleia azul, histórias da carochinha, histórias que não acrescentam nada. O teu chamado, Timóteo, é exercitar-se na palavra, é exercitar-se na fé. Para Tito, outro companheiro de milícia, o conselho vem no mesmo pé de igualdade. Retenhas tudo que te ensinei. Ao te ouvirem, Tito, não haverá margem para contradizerem o que sair por tua boca. Vamos ver esta evidência. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 9. Vamos ver aí como Paulo fala a Tito, dando seu conselho apostólico ao seu colaborador. Ele cita assim: retentor da palavra, fiel como foi ensinada. Alô, não saia por aí inventando, não saia por aí propagando aquilo que você não ouviu. Paulo está sendo bem claro aos seus colaboradores. A Tito ele está falando aqui, Tito 1, 9. Retentor da palavra, fiel tal como foi ensinada, para que também possa exortar com a sã doutrina e convencer aos que te contradizem. Porque, abençoado, muitos vêm a contradizer. Porém, vamos ver se está firmado na sã doutrina. Dirigindo-se à igreja de Roma, o mandamento é forte e incisivo. Se existem alguns que estão extraviados nesta palavra, apartem-se deles imediatamente. Notem, julguem, esquadrinhem o que sai pelos seus lábios. Romanos capítulo 16, verso 17. Vamos ver essa outra advertência de Paulo à igreja de Roma. Mas rogo-vos, irmãos, olha aí o apelo do apóstolo Paulo, Romanos 16, 17. Mas rogo-vos, irmãos, que noteis, que observem aos que causam divisões e tropeços contra a doutrina que vós aprendestes e que vos aparteis deles. Ou seja, se você identifica alguém que está falando em graça,
porém está misturando aí a sua teologia, os seus conhecimentos carnais, está trazendo aí um fermento que não é segundo aquilo que nós fomos ensinados, Paulo deixa muito bem claro: aparte-se imediatamente destes. Em sua orientação na carta escrita aos Filipenses, o rogo do apóstolo é para que não desprezassem todo o trabalho ali realizado. Ele visava que guardasse a unidade que fora estabelecida por eles. Vamos ver esse verso? Filipenses, capítulo 3, verso 16. Diz assim: mas naquilo a que já chegamos, ou alcançamos, ou no que fomos ensinados, sigamos uma mesma regra, uma mesma fórmula, sintamos uma mesma coisa. O Evangelho da Graça, abençoado, ele tem que ser uma unidade, ele tem que estar numa única forma. Um falando de uma forma aqui, outro falando de outra forma ali na esquina, está errado, abençoado. O Evangelho da Graça está nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. E se vem alguém com interpretações que não são de acordo, se a parte deles. Foi o que acabamos de ver aqui, Paulo escrevendo à igreja de Roma. Aos de Tessalônica, Paulo expressa todo o seu orgulho a esta igreja. Foi uma das igrejas que receberam grande tribulação ao se submeterem ao Evangelho da verdade. Porém, embora perseguidos, não se intimidavam e eram exemplos para muitos. Vamos ver Paulo escrevendo a esta igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 e verso 7. E ele diz assim: e vós chegastes a ser nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em meio à grande tribulação, com gozo do Espírito Santo, de tal maneira que haveis sido exemplo a todos os da Macedônia e da Acácia que creram. Olha que lindo, que belo exemplo dessa igreja. Mesmo em meio à perseguição, tribulação, achincalhamento, descréditos, eles eram exemplos para toda uma região a qual o apóstolo Paulo teve a oportunidade de pregar o Evangelho da Graça. Não se apartavam nem um centímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Estavam fiéis naquilo que o apóstolo havia os ensinado. O proceder com a palavra estimula não só aos que já conhecem essa graça, mas também aos que nos observam, pois somos cartas abertas, vistas e lidas por todos os homens. É o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Depois você vai lá e confere. Ele diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, estão te mirando, estão te filmando, como diz a turma por aí. Qual é o teu proceder em relação ao Evangelho da Graça? Ao tropeçar nesta conduta, o mesmo sofrerá consequências em sua carne. O espírito é intocável, mas a colheita vem em você negar a quem te ensinou, a quem te educou, e estava aí distorcendo o Evangelho da Graça. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 7, o apóstolo Paulo nos dá outra advertência séria acerca disso que estamos falando. Veja o que ele escreve aí. Também é necessário que tenham bom testemunho dos de fora, para que não caia em descrédito e em laço do diabo. E aqui Paulo está falando, não é de bom testemunho da carne, não é de comportamento, ele está falando acerca da doutrina. Porque quando você começa a claudicar na doutrina, a primeira coisa que acontece é cair em descrédito. Ou seja, perde-se a confiança. E quando Paulo cita aqui, cai em laço do diabo, ele está falando de carne. Porque o diabo já foi destruído. Mas sabemos que os seus atributos estão em nosso corpo. Aí é que começa as invenções, as maquinações. E inevitavelmente vai entrar em laços e muitas das vezes será difícil você desatar esse laço aí que você arrumou. Paulo fazia questão de deixar claro: me foi confiado esse apostolado pelo próprio Deus. Eu fui trazido como exemplo aos que olharem minha conduta, aos que seguirem meus conselhos, aos que calcarem a minha forma de ensino. Esses estarão aptos a receber seu galardão. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 16. Vamos ver aí outro conselho do apóstolo
a seu filho Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, 16, diz assim: por isso fui recebido em misericórdia, para que Jesus Cristo mostrasse em mim o primeiro. Alô, sempre há um primeiro. Sempre Deus escolhe a um. Então aqui Paulo está dizendo: por isso eu fui recebido em misericórdia, para que Jesus Cristo mostrasse em mim o primeiro toda a sua clemência, para exemplo, alô, dos que haveriam de crer para a vida eterna. Paulo foi um exemplo. Da mesma forma, foi José Luiz de Jesus Miranda. E mais uma vez, os fatos se repetem. Jesus de Nazaré, após sua crucificação, caiu em descrédito por todos que estavam ao seu lado. Não era esse o Messias que iria restaurar ao trono de Davi? No momento de sua morte, as zombarias eram as mais diversas. Não era esse aí o Filho de Deus? Desce dessa cruz, salve-te a ti e a nós mesmos. Lembra disso aí? Dos 2 ladrões na cruz? Até seus próprios discípulos se acovardaram, deixando-o só. Nem mesmo creram que ele havia ressuscitado. Com Paulo não foi diferente. No momento mais crucial de sua vida, todos o abandonaram. Morreu só e desacreditado por aqueles que não creram em seus ensinamentos e nas promessas que saíam por sua boca. Com José Luiz acontece o mesmo. Ele não poderia ser Jesus Cristo homem. O edificador, o outro, não. O homem se equivocou, perdeu-se em seus delírios. Porém, o que saiu dos lábios desses 3 personagens que agora acabamos de citar, Jesus de Nazaré, Paulo e José Luiz, jamais cairá em descrédito. O primeiro, Jesus de Nazaré, anunciou: o reino se aproxima. Vamos ver aí? Marcos, capítulo 1, verso 15. Verso 15. Marcos, capítulo 1, verso 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Muitos achavam que ele estava falando acerca do reinado de Davi, que seria restaurado. Porém, ele apontava para esse tempo em que estamos vivendo. Nós hoje reinamos em vida. Por isso ele falava: olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque ali o Evangelho ainda não estava estabelecido. O segundo, Paulo, declarou: os que recebem a abundância que sai da minha boca reinarão em vida. Vamos ver isso? Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos 5, verso 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, ou o evangelho da incircuncisão, e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Esse é o teu chamado: submeter-se a esse evangelho, submeter-se a essa palavra e reinar em vida. E na manifestação do terceiro personagem que falamos, que foi José Luiz de Jesus Miranda, se cumpriu também o escrito, porque em Romanos 2,16 diz assim, muda aí algumas páginas e você encontrará: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Alô? Paulo está dizendo que viria um personagem, o que sairia por sua boca teria a capacidade de julgar o segredo dos homens. Porém, esse julgamento seria de acordo com o evangelho dado por ele. Não lá o livro de Apocalipse, não terror e pânico, não. Pelo contrário, nesse julgamento, Deus encontraria você como? Perfeito, completo, abençoado, curado, rico. E diz mais, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, vamos ver o que diz aí? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. A conclusão que chegamos é essa. E aqui quero fazer algumas perguntas. Estão os teus olhos iluminados? Caíste o véu do teu rosto? Hoje podes dizer que reinas em vida? Dizes estar edificado? Se suas respostas para essas questões forem afirmativas, saibas que você estiveste diante do próprio Deus. Todos os atributos acima estão unificados a uma única manifestação: Deus mesmo.
O salmista Davi assim declarou no Salmo 127, verso 1. Vamos ver lá? Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem? Os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não estamos falando de carne, abençoados, pois Deus é espírito. Deus não pode ser carne. Deus, ele se manifesta em um vaso de barro, cumpre o seu papel. Ele não é e nunca será carne. Deus é espírito. Você se recorda que um dia Jesus de Nazaré falou: é importante que os que o louvam, naquela época ele falou adoração, lá estavam submetidos a um pacto da lei que se aplicava à adoração. Aqui não. Aqui nós louvamos, damos louvor, damos ações de graças. Então, corrigindo para o tempo presente, diz assim: importa que os que o louvem em espírito e em verdade. Deus, quando necessita realizar seu trabalho, entra em um véu, cumpre sua missão e se vai. Porém, fica o seu legado. Foi assim com Jesus de Nazaré. Vamos ver Hebreus 10, versos 19 e 20? Paulo escrevendo, dá honra ao trabalho que foi executado por Jesus de Nazaré. Hebreus, capítulo 10, versos 19 e verso 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, por sua carne. Aí está bem claro que a manifestação de Jesus de Nazaré era o próprio Deus. E ele veio por meio de sua carne permitir que nós estivéssemos hoje face a face diante do próprio Deus. Com José Luiz ocorre a mesma situação. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28. Veja aí o que diz essa evidência. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28, diz assim: e quando as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E é o que estamos vivendo nesta etapa. Deus está em tudo e em todos. Deus não está em carne, não está mais andando entre nós. Deus se manifestou nos lábios do Dr. José Luiz de Jesus Miranda, nos edificou, nos aclarou aos seus mistérios e se foi cumprindo a sua missão. Julguem, analise, esquadrinhe aonde você está parado, abençoado. As advertências são bem claras. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 7 e 10, veja o que Paulo diz. Essa é a última advertência desse estudo precioso que faremos aqui hoje. Gálatas 5, verso 7 ao 10 diz assim: correis bem? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento, um pouco de teologia, um pouco do teu achismo leveda toda a massa. Confio de vós do Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Se estão por aí hoje, inventando um monte de doutrina, dizendo estar em graça, cuidado, um dia virá justa retribuição para você. Quanto a nós, abençoados, que nos submetemos à graça e ao apostolado, nos submetemos a estas verdades, só nos resta reinar em vida e desfrutar dos melhores dias sobre essa terra. Te declaro um abençoado, tua mente iluminada, te levando a viver uma nova etapa de glória em tua vida. Logo, logo voltaremos com outra mensagem. Um forte abraço e que a cobertura de anjos esteja a dirigir os teus passos. Gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência.
www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também do nosso canal no YouTube, JH Calqueios. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo a seu dispor, que irá educar o teu homem interior. JH Calqueios, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.